Gente, eu recebi uma pergunta lá no meu Telegram e a pessoa me perguntou assim: existe uma relação direta ou indireta do fato de você engordar com a traição conjugal? Bem, eu acho assim, a traição conjugal, se você realmente tem uma relação que é uma relação monogâmica, onde vocês contrataram esse tipo de relação, aí de repente a quebra desse contrato com o fato de repente você ter uma relação extraconjugal que está fora daquilo que vocês acordaram, isso vai te trazer, dependendo de como você tem essa ligação emocional com essa pessoa, vai te trazer sim um prejuízo, que é um prejuízo de ordem emocional e psicológica, se você, por exemplo, sente isso como um trauma. E todo trauma, ele pode bater naquilo, né? Porque algumas pessoas, quando passam por uma dor de um coração partido, ou mesmo por uma dor de uma traição, de uma mentira, porque a traição pode não ser só uma traição conjugal, só no sexual, pode ser uma traição emocional, que às vezes vocês têm um acordo de repente, na sexualidade, ser um casal mais livre, que nem esses acordos que tem de casais que têm um relacionamento aberto, mas contanto que não tem relação emocional. Às vezes acontece de que quando você está no processo relacional e esses acordos, né, são quebrados, você automaticamente, como qualquer acordo quebrado, você vai se sentir lesado. E é essa coisa de você se sentir lesado, dependendo se você não conversar, e não é conversar no sentido, às vezes, com a pessoa que te fez a coisa. Às vezes é conversar com um terapeuta, conversar com um amigo, ou mesmo com algo que você possa sentir um processo de expurgação, de catarse daquilo que aconteceu. Porque no fundo, às vezes, a gente passa por algumas questões e a gente quer ficar ali na nossa bubble para proteger, para, sabe, de uma forma de se proteger de, sei lá, de julgamento das pessoas, que às vezes você não quer expor, nem expor a pessoa, porque às vezes você ficou com a pessoa, ou às vezes você tem vergonha daquilo que aconteceu. E aí, dependendo, olha aqui, vamos voltar lá nos antigos traços, né? Como eu já fiz tantos vídeos no canal, na época que estavam falando muito disso, eu também entrei surfei na onda, mas isso é uma verdade, né? Quando você tem, aqui a gente volta aqui para as questões dos traços, mas pensando uma coisa mega importante, dependendo da sua neuroestrutura, né? Como você é neuroestruturado, não quer dizer que você é rigidamente aquilo, mas que você tem uma maior parte, né, do seu psiquismo trabalhando naquele tipo de perfil, quando a gente fala de neuroestrutura, que ou vai para neurose, ou para psicose, ou para perversão. Dependendo da sua neuroestrutura e de como seus traços agem ali em você, nas suas couraças, você vai sentir muito mais esse processo de traição, né? Esse processo dessa quebra de contrato. E dependendo dessa quebra de contrato, isso pode gerar em ti, né, um tipo de trauma, um tipo de dor emocional mesmo, que a gente fala assim, que a dor do coração partido é como se fosse até de uma fratura, né? Então, assim, a mensuração disso vai de uma ordem de uma dor real, né? Então, para você, às vezes, poder calar essa sensação que é de uma angústia, que é de uma incerteza, às vezes, ou que é de um monte de sentimentos misturados, onde, às vezes, você pode até sentir que você não só foi enganado, mas no sentido que você, às vezes, apostou numa coisa e de repente não viu, porque assim, eu acho que assim, a traição às vezes deixa rastros, né? Então, e esses rastros, eles têm um sentido, um significado em alguma coisa da relação que durante o percurso da relação não foi pensado. E aí, voltando à questão dos traços, dependendo do traço que tu tens, né, pra gente poder voltar para essa questão que se existe uma relação direta entre engordar e o fato de ter ocorrido uma traição conjugal. E
E às vezes até no oposto, né? Porque às vezes as pessoas também pensam assim, a pessoa me traiu porque eu tô mais gordinho ou mais gordinha. E não tem muito. Eu acho que a questão da traição não tá só relacionada ao fato do corpo, né? Eu acho que tá o fato do desejo, né? Quando a gente pensa de pensar de uma maneira lacaniana, o desejo tá no olhar do outro. E no momento que você pode ser a pessoa mais linda, ó, a Shakira, a Gisele Bündchen, foram traídas e elas não eram gordas e não ficaram gordas por causa da traição. Então, assim, aí tudo vai depender. Aí a gente volta aqui na questão dos traços. Quando a gente pensa na questão dos traços, né, de caráter, né, quando a gente pensa nessa coisa das couraças haitianas, a gente pode pensar em que, dependendo do seu estatuto de oralidade, né, se você tem ali muito mais um traço de oralidade, e aí você tem uma certa rigidez, né, porque o medo do rígido é de ser a segunda opção, de ser traído, né, de estar num lugar do desejo secundário do outro. Então ele tem esse medo de estar nesse desejo desse lugar secundário. E dependendo disso, a pessoa pode, né, pirar no sentido de que você vai fazer ali o uso da sua dor num processo de ebulição e você não consegue dar conta daquilo. Então, assim, se você tem ali também um oral, que é o oral da falta, né? Quando você pensa assim, o oral, você tem ali duas categorias, né? O oral tradicional e o oral da falta, né? Que o oral tradicional, o que ele faz? Ele come para não pensar, né? Então eu logo como e aí eu me dou aquele prazer momentâneo e aí eu fico preenchido naquele momento, porque a comida, querendo ou não, né, para quem gosta de comer ou quem é taurina, né, que nem eu, que ama comer, então a comida ela vai fazendo um tamponamento, né? E ela vai. E se a gente erotiza essa comida, como um vídeo que eu já coloquei aqui, né? Se você tipo usa a comida ao invés, por exemplo, de estar vendo essas questões emocionais e sexuais, né? Aquele como para não pensar, você vai tender sim. Aí você pode fazer uma relação, né? Da traição, tipo, depois que eu fui traído ou traída, eu passei a mangiare che va bene. E esse mangiare che va bene não é tão legal quando você não sabe qual é a sua neuroestrutura, quando você não sabe ali se você tem traços a mais de uma determinada coisa ou de outra, porque se você tiver muita oralidade, se você tiver muito essa coisa de precisar preencher esse espaço, né, você vai tender ao invés de tipo, fazer o processo expurgativo das suas questões com analista, ou com, sei lá, até com coach, ou fazer algum tipo de terapia, ou mesmo até desabafar lá com o padre, se precisar. Se você não fazer confessar, se você não tiver um lugar, um espaço que eu falo, que é de catarse mesmo, de expurgar isso que tá te fazendo mal, a sua tendência, se você for pro seu cantinho, quietinho, ficar ali remoendo, né, fazendo esse processo ruminativo, se você tiver uma neuroestrutura que é mais neurótica, né, e que vai te colocar ali em contato direto com os seus traços, principalmente se você tiver um traço grande de oralidade, de rigidez, a tendência é você querer preencher esse vazio, ou na verdade tentar calar uma dor com um prazer momentâneo. Isso aí vale para todos os traços, para todas as neuroestruturas, né? Porque se você utiliza, por exemplo, comer para não pensar, você pode desenvolver sim um transtorno de oralidade. Você pode até estar desenvolvendo um transtorno alimentar. E esse transtorno alimentar, né, ele pode gerar um ganho de peso decorrente sim de um trauma. Mas para isso, você também tem que ter essa questão do corpo, né, da sua fase da sua vida, se você está na menopausa, se você já tem a tendência a engordar, então precisa ter um conjunto de coisas.